Sistema digestório. O sistema digestório humano é formado por um longo tubo com regiões especializadas e por glândulas anexas. Quais seriam essas glândulas anexas, professor? As glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Ele está esquematizado na próxima figura, onde se destacam algumas das substâncias produzidas e que estão relacionadas com a digestão. Então aqui nessa figura você tem a boca, certo? Dentro da boca você tem 3 glândulas salivares. No caso eu tenho a glândula parótida, que é essa daqui. Eu tenho a glândula sublingual e a glândula maxilar. Essas glândulas salivares são responsáveis pela produção da amilase salivar, que no vestibular ou no Enem, ela vem com outro nome, pitialina. Então, toda vida que eu falar em pitialina, é para você lembrar da amilase salivar, que é produzida pelas glândulas salivares. Ela é responsável pela quebra do amido, tá certo? E ela é produzida na boca, pelas glândulas salivares. Aí eu tenho a outra estrutura aqui, que seria a faringe. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu tenho 2 nomes, um é faringe e o outro é laringe. Quando eu estiver trabalhando com o sistema digestório, para eu não confundir, o senhor poderia me dar alguma dica? Sim. Faringe começa com F, F de fome. Fome, sistema digestório. Tá bom? Então, o alimento sai da boca através de um processo chamado deglutição. A pessoa vai engolir, esse alimento vai descer pela faringe até chegar onde? No esôfago, que é esse canal que tem contato com essa região aqui chamado estômago. Lá no estômago, sim, daqui para cá o movimento que eu faço é um movimento peristáltico, empurrando o alimento para baixo. Esse movimento peristáltico tanto pode ser empurrar o alimento, o bolo alimentar para baixo, ou empurrar o alimento, o bolo alimentar para cima. No caso, quando você chama Raul. Então, lá no estômago, o bolo alimentar ele vai entrar no estômago e vai sofrer a ação do suco gástrico. Nesse suco gástrico eu tenho a pepsina, que é também conhecida como protease. Ase quer dizer o quê? Quebra. Quebra da prote. Prote quer dizer o quê? Proteína. Então, continuando aqui no estômago. Aí, do estômago, ele vai passar por uma região chamada duodeno, que é a entrada do intestino delgado. O intestino delgado é dividido em 3 partes. Duodeno, eu tenho o jejuno e eu tenho o íleo. Cadê eles aqui? Certo? Aí no duodeno, a porção inicial do intestino delgado, onde ele vai receber a ação de suco entérico. Nesse suco entérico vai ter a maltase, a peptidase e a lipase. Tudo que termina em ase é quebra. Ase, maltase, peptidase, lipase, lipídio, entendeu? Por aí vai. A gente vai estudar cada um dessas substâncias que são produzidas pelas glândulas anexas. O alimento passa pelo fígado? Não, o fígado é uma glândula anexa que vai liberar uma substância chamada bile. Eu pensei que a bile era produzida pela vesícula biliar, que é essa bolsinha verde que fica embaixo do fígado, fica escondida ali embaixo do fígado. A vesícula biliar é uma bolsa que vai armazenar a substância produzida pelo fígado, que é a bile. Tá bom? E aqui, embaixo do estômago, escondido, eu tenho o pâncreas, que produz ora insulina e ora glucagon. Tá certo? São 2 substâncias produzidas por essa glândula. O pâncreas e o fígado são glândulas que vão produzir substâncias que vão ajudar na digestão do alimento.
Aí o que é que acontece? O alimento sai do estômago, vai para o duodeno, entra no intestino. Ah, achei! Entra no intestino delgado, aqui ó. Passa pelo jejuno e vai desembocar na última parte do intestino delgado, que é o íleo, que entra em contato com o intestino grosso. Exatamente aqui, ó, onde o tio está apontando. Jejuno e íleo, porções intermediárias e final do intestino delgado. Tá? Aí aqui eu tenho o intestino grosso, onde o alimento vai passar, ó, fazendo esse caminho. Eu tenho o intestino grosso dividido em 3 partes. O colo transverso, o colo ascendente e o colo descendente. Oh, tô ficando doido. Aqui é o colo ascendente, aqui é o colo transverso e aqui é o colo descendente. Ó, tá descendo, descendente. Tá subindo, ascendente. E esse aqui é o transverso. Aí passa para uma região chamada reto, né? Que é essa região aqui, e sai por um buraquinho, que é o chamado ânus. Tá aí a passagem do sistema digestório, certo? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Ah, detalhe. Em relação ao pâncreas, ele vai produzir o suco pancreático, que vai possuir nele amilase, ase, quebra do amido, pancreática, produzida pelo pâncreas, ora, lipase, ase, quebra do lipídio, e a protease, quebra da proteína, e a tripsina, ou tripsina, certo? Então está aqui o detalhe, né? O sistema digestivo, da boca ao ânus. A função primária do sistema digestório é o fornecimento de água, íons e nutrientes para o corpo. Essas funções relacionam-se com o processo de ingestão e digestão de substâncias orgânicas, seguidas pela absorção do produto resultante da digestão e pela eliminação do que não foi aproveitado. Então, eu tenho a ingestão, ingerir, colocar para dentro, e lá dentro do organismo eu tenho um processo de quebra do alimento chamado digestão. Por que tem que quebrar o alimento? Porque o alimento é muito grande, é uma macromolécula, ela não consegue ser absorvida pelas células. Então eu tenho que fazer a digestão, eu tenho que diminuir para micromoléculas para que o meu organismo consiga absorver. E isso é necessário no processo de digestão. Relaciona-se também com a ingestão e absorção de água e nutrientes inorgânicos que não passam pelo processo de digestão. O que passa pelo processo de digestão? O alimento. A água passa pelo processo de digestão? Não, a água é absorvida pelo organismo sem passar pelo processo de digestão. Os nutrientes inorgânicos, ele passa pelo processo de digestão? Também não. É micronutrientes que acabam entrando no organismo sem sofrer a digestão. Tá? Sim, detalhe. No sistema digestivo, o processo final é o quê? A eliminação do que não é aproveitado, onde, através da região anal, vai sair as fezes, né? O bolo fecal, a merda, assim como você determinar. Os restos não aproveitáveis da digestão são eliminados do organismo pela defecação, você defeca, você faz cocô. A digestão é de fundamental importância, pois permite que as grandes moléculas do alimento ingerido sejam separados em suas unidades estruturais, que podem ser absorvidas pelas células. Quais são os nutrientes? Eu tenho os lipídios, eu tenho as proteínas, eu tenho os carboidratos, eu tenho essas estruturas que são absorvidas pelo organismo, mas para isso é necessário que eu desagregue, que eu quebre, ela está agregada no alimento. O processo de digestão envolve fenômenos físicos e químicos. Que fenômenos físicos e químicos são esses, professor? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Os fenômenos físicos compreendem a trituração do alimento em partículas menores e seu transporte ao longo do tubo digestório. Então, quando você está lá mastigando, utilizando seus dentinhos, você está quebrando o alimento, né? Isso ali é um fenômeno físico. Vovô não tem mais dente, vovó não tem mais dente. Mas você pega o alimento, coloca no liquidificador, aí vem aquelas hélices quebrando o alimento, transformando em papa. Então esse processo no liquidificador também é um processo físico. Compreende em triturar o alimento em partículas menores.
É necessário bater no liquidificador? Não, eu dei o exemplo do vovô e vovó que não tem mais dente, que não consegue mais mastigar. Entendeu? Você tendo dente, você faz esse fenômeno físico. Os fenômenos químicos permitem a transformação dos alimentos em seus constituintes químicos. Por exemplo, quando você está comendo pão, que está mastigando, ele vai sofrer a ação da saliva. A saliva tem a amilase salivar, que é a pitialina. A pitialina, a amilase salivar, ela vai começar a quebrar o amido, absorver. Ah, mas amido é um carboidrato, um açúcar e eu não consigo sentir o gosto. Você sai mastigando, 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 mastigando. Lá no finalzinho você sente um gostinho doce. É a ação da saliva, a amilase salivar, sobre o amido. Está separando aquilo que eu preciso, que é um carboidrato chamado amido. Começa na boca. A ação conjunta do processo físico e químico da digestão resulta em uma solução aquosa de moléculas alimentares, certo? O que acontece? Quando você engole um negócio chamado bolo alimentar. A fragmentação mecânica do alimento aumenta sua superfície de contato com os sucos digestivos que participam da digestão química, e os movimentos do tubo digestório facilitam a mistura do alimento com esses sucos. Os sucos digestivos que participam desse processo contêm enzimas digestivas produzidos pelas próprias paredes do tubo digestório ou por glândulas especiais associadas ao sistema digestório. A fragmentação mecânica do alimento aumenta sua superfície de contato. Então, quanto mais você mastigar, melhor vai ser para absorver o alimento. Então, é necessário, quando você se sentar para almoçar ou jantar, você mastigue bem o alimento, para que ele seja absorvido pelo organismo. Quanto menos você mastigar, menos a capacidade do organismo de absorver esse alimento. Você tem que ajudar nesse processo físico de mastigação. Aí vai ajudar também o quê? Quando o alimento chegar, por exemplo, no estômago, onde ele vai receber a ação do suco digestivo, que participa desse processo contendo o quê? Enzimas digestivas produzidas pela própria parede do tubo digestivo ou por glândulas especiais associadas ao sistema digestório. Então, a primeira parte é a mastigação, a segunda parte é a ação do suco digestivo.